Oi, meus amores, como vocês estão? Gente, eu sentei agora aqui na minha mesa, no meu computador, pra começar a editar um vídeo. E aí eu tive a ideia de fazer um vídeo mostrando pra vocês como eu edito, qual é o meu processo de edição. Porque às vezes eu recebo algumas perguntinhas bem pontuais de vocês em relação a isso. Vocês perguntam a minha câmera, como eu edito, as músicas, como eu faço aqueles letterings. Então eu resolvi, enfim, gravar e mostrar pra vocês tudo certinho. E aí eu acho que a melhor maneira de eu fazer isso é na prática. Então vou aproveitar que eu vou editar um vídeo e já vou mostrando o passo a passo pra vocês e o meu processo. Eu espero muito que vocês gostem, que ajude vocês e bora pro vídeo. A primeira dúvida eu acho que surge aí, né, e obviamente a primeira parte do processo é a gravação. E aí vocês perguntam geralmente qual câmera eu uso. E eu uso a Canon G7X Mark II. Se vocês quiserem posso falar mais sobre ela, mas é aquela câmera de vlog, né, teoricamente. Ela é maravilhosa, eu sou apaixonada por essa câmera. Eu basicamente gravo tudo nela. Sobre a iluminação, a luz que eu uso é o sol, gente. O sol é a melhor luz. Eu uso a iluminação do ambiente, então eu sempre tento gravar de dia pra ter uma iluminação mais natural, mas a câmera também, ela supre bastante isso, então se eu ligo uma luz, ela já fica bastante iluminada. Enfim, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo mais específico sobre gravação em si, mas só pra já tirar essa dúvida de vocês, é isso. Uma coisa que eu fiz foi quebrar o meu processo de edição em alguns passos. E aí eu quebrei aqui nesse papelzinho que eu já vou mostrar pra vocês. E aí eu deixo esse papelzinho no meu planner no dia que eu vou editar. E vou só marcando certinho o que eu já fiz e o que falta fazer. Mesmo que os passos de vocês sejam diferentes, uma dica muito legal é escrever. Porque, pelo menos pra mim, ajuda bastante eu saber o que eu tenho que fazer e não ficar perdida. E seguir um processo, seguir um caminho. Porque com edição de vídeo é uma coisa assim que você pode acabar se perdendo. Então isso aqui é uma dica legal. E aí eu vou mostrar pra vocês agora como eu fiz o meu. Então essa aqui é a minha listinha que eu faço. Então eu passo todos os arquivos certinho pro computador e separo numa pasta específica daquele vídeo. O segundo passo é selecionar os clipes que eu quero. Então antes de passar pro Final Cut, que é o editor que eu uso, eu assisto tudo e vou marcando. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Importar, que é o próximo passo. Então eu importo tudo. E aí o próximo passo é o Rough Cut, que é aquele corte mais geralzão. Então é só eu realmente cortar as cenas que eu vou usar, tudo certinho. O próximo passo é a cor, então eu sempre vejo a cor se tá do jeito que eu quero, senão eu altero a cor dos clipes do jeito que eu gosto. O próximo passo é o áudio, então no áudio é tanto o áudio, as coisas que eu falo, tem que ver o volume, tudo certinho, se tem ruídos, tem que tratar o áudio. E também as músicas que eu uso. E aí eu também deixo a intro e a outro do vídeo como processos separados, porque às vezes eu faço alguma coisinha assim, então eu gosto de deixar aqui já marcado. O próximo passo são os títulos, que é tudo que vai escrito nos vídeos. Então é onde eu coloco os letterings, onde eu coloco as legendas, enfim, detalhes, se eu preciso escrever o nome de algum produto ou de alguma coisa, também escrever meu Instagram pra vocês, enfim, essas coisas que são escritas eu deixo pro final, porque eu acho que é um detalhe. E aqui, gente, eu não coloquei, mas aí agora eu também tô colocando alguns efeitos no vídeo que eu vou mostrar pra vocês depois. Mas seria um processo também que entraria mais ou menos junto com a cor. E aí o último passo, obviamente, é exportar o vídeo, renderizar ele certinho. Como é uma coisinha que demora, eu também coloco aqui separado, pra eu já contar com esse tempo e contar com isso. E aí, gente, a edição de vídeo em si termina nesse processo aqui. Mas aí, como eu coloco no YouTube, eu coloco também o meu processinho pra colocar no YouTube. Então, eu coloco a thumbnail pics, né, que são as fotos da thumb, se eu vou tirar, se eu não vou tirar do vídeo. Coloco também a arte, né, porque além de tirar as fotos, eu preciso fazer a thumb. E aí, eu coloco também o upload, que é eu deixar carregando no YouTube, fazer a descrição, colocar as tags e colocar os cards e a tela final no YouTube. E aí eu vou mostrar tudo isso pra vocês na prática, né? Então, vamos lá. Na verdade, a minha câmera está piscando que ela vai acabar a bateria, porque eu gravei um vídeo pra vocês já hoje. Então, o que eu vou fazer agora é separar os clipes dos vídeos que eu vou usar enquanto a câmera carrega. E aí eu volto pra mostrar pra vocês depois certinho como eu faço e como ficou. Agora já são quase 2 horas depois, e aí eu terminei de
selecionar todos os vídeos, porque nesse caso, nesse vídeo, tinha bastante clipes, e aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Bom, gente, então aqui no meu computador eu tenho uma pasta, que é essa aqui, Gabi, que é pro YouTube, e aí dentro dessa pasta eu tenho duas outras pastas. A primeira que tá escrito arte é coisas de arte mesmo, então thumbnails, capa do canal, coisinhas de divulgação, então eu coloco tudo nessa pasta. E aí eu tenho uma pasta de vídeos, e aí clicando nessa pasta de vídeos eu tenho 3 pastas. A primeira é materiais de edição, então aqui eu coloco efeitos de áudio, efeitos de vídeo, intros, outros, letterings e trilhas, então eu separo tudo certinho. E aí eu tenho também essa pasta de editados, então são vídeos que eu já editei. Eu não deixo esses vídeos sempre aqui, eu passo eles pro meu HD e depois eu deleto do meu computador. Então aqui tem só alguns. E aí depois eu tenho uma pasta de arquivos brutos, então esses arquivos são os arquivos que eu vou editar, e aí eu tenho essa pasta 2020. E aí aqui são as coisas que estão em andamento, vídeos que eu tô gravando pra vocês aos poucos e tudo mais. Então fica tudo aqui. E aí o vídeo que eu vou editar hoje é esse aqui, que é um vlog. Então aqui eu tenho todos os arquivos que vieram da câmera pra esse vídeo em específico. E é bastante arquivo. Então é isso, né, gente? É aquela história. Se vocês têm vergonha do que eu posto, imagino que eu não posto. Mas sério, nem tudo a gente usa, algumas coisas, enfim, não dão certo. A gente simplesmente descarta. Então eu faço esse trabalhinho aqui de selecionar antes de editar. Então o que eu faço é marcar com essas etiquetas aqui de cor. Então quando eu clico aqui no meu computador com o botão direito, eu tenho essas etiquetas aqui, e aí pra mim, eu já tenho na minha cabeça o meu código de cor e o que funciona. Então, por exemplo, clipes que eu não vou usar, eu não seleciono, porque depois eu jogo no lixo e deleto. Não vou nem guardar no HD, porque enfim, gente, não vou ficar gerando arquivos que são desnecessários. Aqui em verde são os arquivos que eu vou usar nesse vídeo, então eles vão para o programa de edição. Em amarelo são clipes que eu tô em dúvida, então não sei se eu vou usar, eu deixo eles meio aqui neutros, então eu geralmente passo os clipes em verde pro programa de edição. Se eu sinto que tá faltando alguma coisa, que tá precisando, que esses clipes em amarelo vão me ajudar e vão completar, aí eu importo eles e depois mudo a etiquetinha pra verde. E aí eu também tenho essas etiquetinhas em roxo, que são vídeos e coisas que eu faço para uso pessoal. Então, ao mesmo tempo que eu gravo vlogs e vídeos pro canal pra vocês, tem coisas que eu acabo gravando da minha vida mesmo, mas que eu não vou postar, então eu quero guardar pra mim. E aí eu deixo aqui com essa etiqueta, e aí depois na hora que eu vou, enfim, limpar esses arquivos, tirar esses arquivos do computador, passar pro HD, eu pego esses arquivos que são em roxo, e aí eu passo para as minhas pastas pessoais, não deixo nas pastas do YouTube para não confundir. Então esses são os meus códigos de cor, e era o que eu tava fazendo agora, eu assisto clipe por clipe, e vou vendo certinho o que eu vou usar e não, e aí eu seleciono. Então foi isso que eu fiz hoje agora, enquanto a câmera tava carregando. E assim, gente, eu poderia colocar tudo direto no programa de edição? Poderia, mas aí o projeto do vídeo vai ficar muito, muito pesado. Editar vídeo, gente, ocupa muita memória, então assim, quanto menos eu passar pro programa, pra mim é melhor. Eu sinto que, enfim, não tem necessidade de passar tudo. E também já poderia ir assistindo e ir passando ao mesmo tempo, mas eu gosto de concluir uma tarefa inteira e depois eu acabo concluindo a outra, porque tem dias que se eu vou passando e vou importando já, às vezes se eu tiver que parar no meio, eu me perco, enfim, eu prefiro terminar tudo isso num dia só, e aí depois no outro dia, se for preciso continuar em outro dia, eu começo uma tarefa nova. Então feito isso, que é a parte de selecionar clipes, eu vou para a parte de importação, e aí o programa que eu uso é o Final Cut Pro, então eu importo direto para ele. Tudo bom com vocês? Gente, eu abri aqui o Final Cut pra vocês verem, e aí eu venho aqui em File e coloco pra começar um novo projeto, né? Então eu venho aqui, começo um novo projeto, e aí geralmente eu coloco um nome aleatório até eu decidir qual vai ser o nome do vídeo. Se eu já tenho o nome do vídeo, eu já coloco. E, gente, isso pra quem tem YouTube é muito importante, se você colocar direitinho aqui, ó, no nome do arquivo, o tema do seu vídeo e relacionado com as tags dele, é mais fácil das pessoas encontrarem seu vídeo no YouTube. Então, não pulem esse passo, porque isso faz diferença pro YouTube. Então, eu vou colocar aqui um nome aleatório até eu decidir certinho qual vai ser. Então já tá nas especificações certinhas, e aí eu venho aqui e começo um novo projeto. E aí agora eu passo tudo aquilo que eu já selecionei pra minha linha do tempo, então já tá tudo meio certinho aqui. Então eu vou importando dessa forma.
Bom, gente, agora eu terminei de importar todos os arquivos. Isso é, tipo, muito rápido, porque eu já selecionei tudo. Então, assim, não demora nem um minuto pra fazer isso. E aí, agora eu vi que o arquivo inteiro tá com 1h e 49 segundos. E assim, gente, eu não fico preocupada com o tempo na hora que eu tô cortando. Eu fico mais preocupada com o conteúdo, de ser algo que faça sentido, de ser algo que tenha tudo que eu quero ter. Mas é aquela história. Eu sempre acredito nisso, uma coisa que eu aprendi com o teatro. A obra tá pronta quando não tem mais nada pra você tirar. Então, se você não tem mais nada pra tirar, quer dizer que tudo aquilo que tá é essencial e é importante, pelo menos, né, nesse âmbito e, enfim, no propósito que você quer atingir. E aí, vamos supor que eu faço isso e mesmo assim o vídeo tá muito longo. Eu posso adiantar clipes, eu posso, enfim, fazer outras coisas, mas geralmente os clipes não ficam tão longos assim. Depois que eu faço essa parte, eles já estão mais ou menos no tempo que eu posto pra vocês. E assim, gente, eu não fico o dia inteiro editando um vídeo, por exemplo, porque, enfim, além de ter outras coisas que eu preciso encaixar no meu dia e fazer, eu também sinto que a minha retenção de atenção, ela não aguenta mais do que, por exemplo, 3 horas num vídeo. Eu fico cansada mentalmente, então eu geralmente separo em blocos de 2 ou 3 horas pra editar. Então eu edito 2 horas ou 3 horas num dia, e no outro dia também faço isso. Então, dependendo do vídeo, é mais ou menos esse tempo que leva, de 6 a 9 horas uma edição de vídeo. E aí, em 2 dias ou 3 dias no máximo, eu consigo fazer uma edição e não canso muito, e também faço outras coisas no meu dia que não sejam isso. Por exemplo, essa listinha aqui que eu mostrei pra vocês, né, eu geralmente separo já nesses dias. Então, em um dia, eu passo os arquivos pro computador, seleciono e importo, e se eu tô com a cabeça, ou então se eu tenho tempo, eu já faço esse corte geral. E aí no outro dia eu faço cor, áudio, os títulos, a intro, a outro e também os efeitos, e deixo exportando e, enfim, salvo o vídeo. E aí, se dá, eu já coloco no YouTube, senão o YouTube vira um terceiro dia pra eu fazer. Então é assim que eu separo e fica mais fácil pra mim. Então agora eu vou fazer um pouquinho do corte, e aí amanhã eu mostro pra vocês como ficou, e aí as outras etapas da edição. Hoje nós temos um estagiário aqui, né, filho? Você veio me ajudar? Gente, hoje é o próximo dia já. Ontem, como eu falei pra vocês, eu terminei de fazer aquele corte geral. Nossa! Ontem, como eu falei pra vocês, eu terminei de fazer aquele corte geral. Então eu fiquei tipo 1h30 fazendo esse corte. E assim, quando é vlog é mais demorado mesmo do que quando é um vídeo só falado, por exemplo. Porque quando é um vídeo falado, eu geralmente faço um roteiro daquilo que eu quero falar pra vocês. Então, na hora de cortar, é só seguir esse roteiro. Obviamente, às vezes sai um pouco aí do roteiro, mas ele é mais simples, eu já meio que sei o que vai ter no vídeo ou não. Mas nos vlogs, geralmente tem mais corte, porque como não tem roteiro, enfim, eu acabo gravando várias coisas, e aí depois o trabalho de corte é um pouquinho maior. Mas lembra que eu falei pra vocês que tava com 1h e pouco, né, de arquivo bruto. E aí agora ele tá com 18 minutos e 13 segundos, que é um tempo que tá dentro dos vídeos que eu faço geralmente. Os meus vídeos, eles ficam aí entre, hoje em dia, assim, 8 minutos a 25 minutos, dependendo do tipo de vídeo. Então, o vlog é um vídeo que pode ser um pouco mais longo, porque, enfim, vocês gostam de assistir ele mais longo, não é um vídeo tão cansativo como se fosse só eu falando. Então, assim, agora, depois desse corte geral, a gente já consegue saber mais ou menos o tempo certinho. Então agora eu vou fazer a cor. Eu não gosto de, tipo, juntar o clipe inteiro e colocar uma cor só, um tratamento só, porque obviamente a luz, principalmente quando é vlog, a luz muda bastante, o ambiente muda bastante, então eu tenho que olhar um por um. Mas aí eu vou pegar, por exemplo, essa parte inteira aqui, né, que é toda no mesmo lugar e a mesma luz, eu vou unir tudo isso. Então eu pego todo esse arquivo e aí eu venho aqui e crio um arquivo novo pra ele. Então eu coloco New Compound Clip e aí eu vou e crio um arquivo. E aí vocês podem ver que ele vira um clipe só. Então na hora de aplicar o tratamento, eu aplico nessa parte inteira junto. E aí agora eu vou fazer isso. Eu vou dar uma olhada assim em clipes que tem a mesma luz, mais ou menos, e que eu vou poder fazer isso. E vou unir todos eles pra não precisar ficar indo um por um, porque senão realmente demora bastante. Então eu uni e aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço a cor. Vou pegar, por exemplo, esse clipe aqui.
Aí eu venho nos efeitos, e gente, isso aqui obviamente no Final Cut, né, mas vocês podem fazer no editor de vocês. Então, nos efeitos, aqui são efeitos de cor e tudo mais, eu uso LUTs. LUTs é como se fosse filtros, aqueles filtros que a gente tem, tipo, no Instagram, no Lightroom. Você pode baixar esses filtros, então eu coloco aqui, eu arrasto pro clipe. E aí aqui ficam meus filtros, então aqui eu consigo selecionar os filtros que eu quero usar naquele determinado clipe. Eu selecionei este aqui que eu gosto. E aí, obviamente, eu vou alterando aqui do ladinho, ó, a intensidade de acordo com o clipe, de acordo com a maneira que eu quero. Se tem alguma coisa que eu quero alterar mais, dá pra vir aqui e fazer tipo um color board. Então eu venho e já consigo alterar a cor, saturação, exposição. Ó, gente, esse clipe aqui eu acho que dá pra perceber bastante. Ó, esse aqui é a cor original. E aí na hora que eu coloco o LUT, ele fica assim, tá vendo a diferença? Ele deixa mais quente, porque esse LUT é mais quente, né? E eu gosto bastante disso. Aí eu vou agora aplicar em todos esses clipes e aí eu volto. Acabei de terminar de fazer a cor do vídeo e foi muito rapidinho, não demorou acho que 5 minutos. Então, como vocês podem ver, as partes mais demoradas são de organizar os clipes, cortar os clipes. Mas uma vez que você tem isso organizado, o resto flui mais. E aí, agora eu vou fazer o áudio. Então, o que eu gosto de fazer pro áudio, eu vou mostrar pra vocês na tela, que eu acho que fica mais fácil. Bom, gente, alguns clipes eu já tirei o áudio porque eu quero colocar só música. Então, pra fazer isso, eu venho aqui, por exemplo, clico no clipe, coloco o botão direito do mouse e aí eu venho aqui e, tipo, tiro o áudio e aí eu só deleto, clico nele e ponho em delete. Mas como eu não vou fazer isso nesse clipe, eu pus um Ctrl Z agora pra voltar. E aí eu já fiz isso nos clipes que eu quero que, enfim, não tenha áudio. Esse clipe aqui, por exemplo, eu gravei com a câmera posicionada na mesa, então eu tava um pouco mais distante da câmera. E esse clipe aqui eu gravei segurando a câmera, assim como eu tô fazendo agora com vocês. Então, obviamente, como minha voz, né, tá mais perto, ele ficou bem mais alto. E aí eu gosto de deixar eles na mesma altura, mais ou menos, pra vocês não terem que ficar ajustando. Então, eu vou fazendo isso no clipe. E, gente, eu não falei pra vocês, mas pra editar o áudio, eu gosto de usar um fone de ouvido. Então, eu tô usando esse aqui, ó. Ele é mais confortável do que aqueles fones de enfiar pra editar, porque às vezes eu fico, tipo, horas e horas editando, e aí aqueles lá, tipo, fica doendo. Então, eu acabo usando esse aqui, ó, que tem a espuminha. Então, agora eu vou editar esse áudio e já volto pra mostrar pra vocês. Terminei de ajustar o áudio, e aí, gente, pra ajustar o volume, é só vir aqui e arrastar ou pra cima ou pra baixo. Então, é só isso que eu faço. A não ser que eu tenha que colocar algum efeito, equalizar certinho, mas nesse caso aqui foi só isso. E aí, agora, eu gosto de fazer a música já. Então, eu venho aqui no arquivo, em materiais de edição, eu tenho uma pasta de trilhas. E aí, eu tenho várias músicas aqui que eu ainda preciso passar por elas pra ver certinho sobre o copyright, porque muitas delas mudaram. Antes elas eram copyright free, agora não são mais, então elas estão aqui no limbo. E aí eu tenho essas daqui que eu já meio que curei, então elas estão aqui, mas também, gente, isso tá sempre mudando, tô tendo vários problemas com isso. Então eu ainda preciso encontrar, assim, um lugar onde eu consiga confiar. O lugar mais confiável é a biblioteca do YouTube, que vocês conseguem encontrar música certinho, mas não tem muitas músicas que eu gosto lá. Então é um processo, eu tô, tipo assim, de vez em quando eu pego um tempinho e vou pesquisando, e aí eu baixo e coloco aqui. Então o que eu gosto muito de fazer é colocar música, assim, nesses clipes que são, ó, só ceninhas, ó. E aí, nesses clipes que eu tô falando e tal, eu gosto de deixar uma música bem sutil, bem baixinha. Então, enquanto eu falo, essa música tá tocando. E aí depois eu coloquei uma segunda pergunta aqui. E aí alguns clipes eu deixo sem nada mesmo. É bem do momento, gente. Eu vou assistindo e vou vendo, assim, o que eu quero fazer. E aí agora, gente, eu vou ensinar pra vocês como eu faço aquela animaçãozinha nos hand letterings que vocês me perguntam. Então, quem escreve pra mim é a minha irmã. Como vocês sabem, minha irmã faz lettering, então ela gosta de fazer isso, ela tem um aplicativo, tudo certinho. Então, eu já peço pra ela fazer pra mim. E aí, ela me manda assim, ó, tudo em arquivo de PNG. E aí, o que ela faz, gente? Ela escreve a mesma palavra 2 vezes, então ela faz 2 layers da mesma palavra, só que ela faz
um pouquinho diferente e aí eu vou mostrar pra vocês como fica na hora de editar. Então eu puxo aqui o primeiro layer e puxo também o segundo layer. Então puxo os dois e aí eu ponho um do ladinho do outro. E aí, gente, o que vai fazer essa palavra ficar animada é quando esses dois layers vão ficar alternando entre si. Então, eles ficam bem rapidinho alternando, e aí a diferença entre eles faz a animação acontecer. Então, é uma técnica basicamente assim de stop motion mesmo. Olha, gente, eu diminuí a composição, então cada um ficou com 0,5. Aí agora eu dou o Ctrl C neles. Então, eu vou colando várias vezes, ó. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vou colando, porque depois eu ajusto o tempo. E aí, como vocês podem ver, ó, eu vou passar pra vocês verem como ele fica animado, ó. Tá vendo? E aí, basicamente, é assim que a gente anima. E aí, depois que eu faço isso, eu venho aqui nesses layers, e aí eu coloco New Compound Clip, igual eu tinha mostrado pra vocês, e deixo tudo em uma composição só. E aí eu consigo aqui também ajustar o tempo certinho. E aí eu venho aqui e consigo também mudar, então... Mudo aqui, ó, e mudo o tamanho também certinho nele. Aí, ó, ele vai ficar... Tá vendo? Pra você escrever esse lettering, ou você usa uma mesa digitalizadora, e aí você escreve, tipo, por exemplo, no Photoshop, gera o arquivo PNG. É importante que você gere um arquivo sem fundo PNG, pra você conseguir aplicar no vídeo. Ou você pode fazer isso, por exemplo, quem tem iPad, tem o Procreate, dá pra fazer por lá. Mas também tem um aplicativo que se chama Autodesk Sketchbook, que dá pra você baixar no seu celular e escrever por lá. E é assim que faz, gente. Terminei de fazer os títulos, como mais ou menos assim, ó, coloquei em várias partes. E aí eu também já adicionei alguns títulos, tipo assim, ó. E assim, gente, vocês viram que pra fazer esses letterings dá um trabalhinho. Então eu quero aproveitar e agradecer aqui a minha irmã maravilhosa, que faz pra mim de toda boa vontade, com todo amor. Beijo, te amo. E nosso estagiário não ajuda, porque olha aqui o que tá acontecendo. Temos só o pó, né, filho? Então agora eu vou colocar a outro. E aí, gente, eu tô usando a mesma outro pra praticamente todos os vídeos. Eu deveria deixar um arquivo com ela separado e eu só importo. Mas como eu nunca lembro de fazer isso, eu pego aí o último vídeo que eu editei e corto a outro e deixo ela no finalzinho. E aí, se precisar mudar a música, é o que eu mudo geralmente pra combinar com as músicas que eu usei neste vídeo em específico. E aí tá pronto. Agora eu quero colocar um efeito que eu tenho colocado nos últimos vídeos do canal. E aí, gente, esses efeitos você pode baixar no YouTube ou em sites de edição. E aí eu arrasto aqui pra timeline e aí vocês podem ver, ó, que é um chroma key. Bom, aí eu venho aqui, ó, e coloco ele em cima de onde eu quero que ele fique, porque eu quero que ele fique, ó, na introdução, tá vendo? Aí existe um efeito aqui no Final Cut que se chama Key. Então você vem aqui e aí você arrasta esse efeito pra cima, e aí ele vai tirar a tela verde, tá vendo? Que é esse aqui, ó, gente, Keyer. Tá vendo? Então, daqui da lista está tudo certo. Aí agora o que eu vou fazer, obviamente, é assistir o vídeo inteiro e revisar. E essa criatura, ó, tá desse jeito, gente. Olha aqui. Olha o que acontece com esse estagiário. Sextou, filho. Terminei então de ver o vídeo, e aí o que eu faço é vir aqui em File, e aí eu venho Share, Master File, e aí eu coloquei o título que eu acho que vai ser o título do YouTube, aí eu venho em Next, e aí eu salvo aqui, ó, na minha pastinha de vídeos editados, e aí, gente, ele vai ficar 50 mil anos, ó. Se você quiser ver, né, onde que tá, você vem aqui, ó, e vem em Background Task, e aí ele mostra a porcentagem. Então eu sei que vai demorar um pouquinho, mas aí daqui a pouco ele tá pronto. Bom, gente, aí eu mostrei pra vocês também o processo até a edição do vídeo, então quando o arquivo ali tá pronto. E aí, obviamente, como eu faço pro YouTube, agora tem todo o processo de colocar no YouTube, de fazer o SEO, as tags, tudo certinho, fazer a thumb, então divulgação, enfim, toda essa parte. E aí depois disso, quando o vídeo já está no ar, é a hora que eu também vou, enfim, limpar o computador, limpar os arquivos, trocar os arquivos de lugar, fazer o backup, colocar no meu HD externo. Então, assim, eu quis mostrar pra vocês porque sei que muita gente aí tem curiosidade ou vontade de fazer um canal no YouTube, e eu também sou meio nova nesse processo, né? Então é uma parte muito, muito grande de ter um canal. Eu particularmente gosto muito, eu amo editar vídeos, então pra mim não é um sacrifício
sacrifício, mas cansa. É uma parte assim que você tem que pelo menos gostar um pouco, sabe? Suportar. Não ser óbvio que você vai contratar alguém pra fazer por você, mas como eu sei que essa não é a realidade assim da maioria de nós, enfim, é uma parte que a gente precisa pelo menos gostar. Eu sei que tem várias outras formas, né, de editar. Tem gente que passa muito mais horas, tem gente que edita rapidinho assim no celular, então assim, veja o que funciona pra você. E eu sei que esse processo de edição vai mudar com o tempo, já mudou muito desde que eu comecei o canal, então eu sei que é uma coisa que tá constantemente mudando, porque eu tô constantemente mudando, então assim, uma hora eu gosto de uma coisa, outra hora eu gosto de outra coisa, e isso vai refletir aí na minha edição de vídeo também. Eu vou aprendendo conforme eu vou fazendo. E uma dica que eu dou pra vocês é, gente, a melhor maneira de aprender a editar vídeo é fazendo. Então, senta no seu computador ou no seu celular, onde quer que você vai editar esse vídeo, e edite, sabe? Comece a editar pra treinar mesmo, porque você aprende fazendo. Eu, pelo menos, aprendi muito disso fazendo, até pra você se familiarizar com o software que você usa. Bom, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a isso, podem me mandar tanto nos comentários quanto no Instagram, enfim. Vocês sabem onde me encontrar, então podem perguntar, não tem problema. Se eu souber responder, eu respondo. Não tem problema nenhum em compartilhar, até porque eu sei que ajuda. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo enorme pra vocês.